Oi, meus alunos do sétimo ano, como é que vocês estão? Aqui é a professora Caroline, de História da Arte, e eu venho aqui dar continuidade do nosso assunto com vocês. O assunto que a gente estava trabalhando, que a gente começou, na verdade, é arte românica. E agora nós iremos ter a segunda aula, a parte 2, pintura e escultura. Na parte 1, a gente deu início sobre como a pintura românica foi se formando a partir do Império Carolíngio, a partir da arte do Império Carolíngio, e depois como ela foi se reestruturando, criando as suas próprias identidades, não mais com aquelas características minimalistas, com aquelas características que a pintura e a arte do Império Carolíngio estava trazendo, que eram aquelas pinturas pequenas, nos manuscritos, vocês lembram? E agora trazendo a sua própria identidade, com as igrejas, com a arquitetura, com a construção. Vocês lembram? Então vamos lá. Agora a parte 2 com pintura e escultura. O estilo românico na pintura. Os pintores românicos foram criadores de telas de grandes proporções, sendo verdadeiros muralistas, construindo essas espécies de murais, como essa imagem aqui, vocês estão observando, essas espécies de murais com várias pinturas de tamanhos realmente com grandes proporções, normalmente nas paredes das igrejas, até nos tetos das igrejas, representando muitas vezes temas religiosos, muitas vezes não, sempre temas religiosos, e a gente vai ver por quê. Essas decorações murais foram favorecidas pelas formas arquitetônicas, como as abóbadas e as espessas paredes, que com poucas aberturas criavam grandes superfícies propícias para o trabalho das artes. Na pintura mural era utilizada a técnica do afresco. Qual outra escola artística que a gente viu? Qual outro tema que a gente viu que também utilizava esse tipo aí do afresco, que a gente estudou bem recentemente? A arte bizantina também utilizava esse afresco. Vamos lembrar. Os murais tinham como modelo as ilustrações dos livros religiosos. Nessa época, era intensa nos conventos a produção de manuscritos decorados à mão, com cena da história sagrada. A pintura românica praticamente não registra assuntos que não sejam ligados à igreja. Ou seja, os artistas pegavam os desenhos que estavam escritos nesses manuscritos decorados e ilustravam as paredes das igrejas baseados nas figuras que estavam desenhadas nesses manuscritos. Veja que interessante. Para a decoração das igrejas e mosteiros, geralmente eram escolhidos temas como a criação do mundo e do homem, o pecado original, a Arca de Noé e os símbolos dos evangelistas. Deformação e colorismo. Vocês sabem o que é? Agora a gente vai entender o que é, vai saber o que é. As principais características da pintura românica foram a deformação e o colorismo. A deformação traduzia os sentimentos religiosos e a interpretação mística ligada à igreja, ligada ao místico que o artista fazia da realidade. A figura de Cristo, por exemplo, era sempre maior que as demais. Sua mão e o seu braço, no gesto de abençoar, tinha as proporções intencionalmente exageradas, para que esse gesto fosse valorizado por quem contemplasse a pintura. Os olhos eram muito abertos e expressivos e deveriam evidenciar a intensa vida espiritual. Então, com essa ideia de representar os sentimentos religiosos, os artistas acabavam deformando as suas pinturas, por isso essa característica ficou chamada de deformação. A segunda característica é o colorismo. Traduziu-se no emprego de cores chapadas sem preocupação com meios tons, ou seja, aquelas cores sem preocupação de fazer a base das cores, sem colocar os tons mais claros, aqueles tons mais medianos, e sim utilizar os seus tons puros, ou jogos de luz e sombra, pois não havia nenhuma intenção de imitar a natureza. Então eles pegavam as cores que tinham nas suas tabelas de cores e não queriam fazer aquele jogo de cor que normalmente os novos artistas fazem, os recentes, depois
dessas tendências artísticas da Idade Média, eles costumam fazer a gradação de cor, que é deixar um verde escuro, depois um verde médio, um verde mais claro, misturando com tons mais claros. E no colorismo não, no colorismo eles usavam as cores chapadas, essas cores puras, porque eles não tinham intenção em imitar a natureza. Por exemplo, um exemplo desse tipo de pintura é o afresco, como eu já falei, esse afresco Cristo em Majestade, pintado na abísside da igreja de San Clemente de Tarrú, na Catalunha, na Espanha. Veja só, esse mural tem no centro a figura de Cristo, cercado dos anjos e símbolo dos evangelistas. Observemos só, as mãos de Cristo, os olhos de Cristo sem arregalados, as mãos sempre maiores, mostrando o que? A deformação. E o colorismo com as cores sem querer realmente demonstrar a realidade eles não tinham essa intenção de aparentar realidade. Agora vamos aprender um pouco sobre a escultura românica. Da mesma forma que na pintura românica, as esculturas românicas eram produzidas para adornar os locais sagrados, para estar nos locais sagrados. Por isso, a grande temática girava em torno da religiosidade, visto que nesse período o teocentrismo, que significa Deus no centro do mundo, foi uma forte característica. Normalmente as esculturas eram antinaturalistas, como eu já falei, eles não tinham preocupação com a realidade e normalmente representadas por figuras nas paredes das igrejas. Alguns relevos também enfeitavam a fachada, como por exemplo aqui, essa foto são relevos enfeitando a fachada de uma igreja, também com símbolos religiosos, com um anjo, se a gente puder perceber, ó, tem muitos anjos aqui, ó, nessa imagem. Então, é sempre observando essa característica teocêntrica e antinaturalista. Na última fase da arte românica, é possível encontrar um estilo mais realista na escultura, mas num período que ela perdurou muito, era bem mais antinaturalista e sempre teocêntrica. Então, gente, essa é a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e aprendido bastante. Se precisar, pausem o vídeo quantas vezes for necessário e repitam ele também quantas vezes for necessário. Escrevam também esse conteúdo no caderno de vocês, porque esse é conteúdo novo. E este é o nosso último conteúdo do primeiro bimestre. Na próxima aula nós já voltaremos com o nosso segundo bimestre, tá bom? Tchauzinho, até a próxima aula.